Telma de Jesus Laborinho Ferreira é a candidata do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal da Nazaré, aliás, recandidata, vai fazê-lo pela terceira vez. Ela que tem 38 anos, nasceu na Nazaré, local onde hoje continua a viver, e é licenciada em Artes Plásticas, em Pintura, pela Faculdade de Belas Artes do Porto. Também com formação em Fotografia, Comunicação e Serviço Digital. É professora de atividades de enriquecimento curricular, as conhecidas AECs, e em 2017 foi a primeira mulher a candidatar-se à Câmara Municipal da Nazaré, algo que repetiu em 2021 e que agora vai repetir pela segunda vez, ou seja, é pela terceira vez candidata à Câmara Municipal da Nazaré. Telma, obrigado por estar connosco. Obrigado, naturalmente, por esta perseverança, porque é sempre importante encontrarmos gente perseverante, gente que acredita nas suas causas, mas antes de irmos falar da candidata, vamos falar da mulher, da cidadã Telma. Diga-nos, naturalmente é conhecida na Nazaré, mas haverá sempre gente que ainda não a conhece. Quem é a Telma? Qual é a sua origem? Diga-nos algo sobre si. Muito boa tarde, Nuno. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite à Rádio Cister e agradecer especialmente, em particular, ao Nuno e à Leonor, que está aqui a fazer a gravação, e obrigada por esta oportunidade. Bom, eu vou fazer aqui uma breve apresentação, se bem que eu ficava bem com a apresentação que já me fez. Digamos, as pesquisas dão nestas coisas. Mas vou complementar aqui um bocadinho. Portanto, eu sou nazarena, nasci na Nazaré, sou filha de mãe doméstica e de pai que foi funcionário público, foi durante muitos anos responsável pela antiga Casa do Povo. Fiz o meu percurso escolar, a primária na escola primária antiga, portanto no meu tempo, na minha geração, não havia o atual centro escolar da Nazaré. Depois o segundo ciclo, o terceiro ciclo, fiz na Amadeu Gaudêncio, e depois o secundário nós tínhamos sempre que passar para o Externato de Dom Flores Roupinho, porque não havia essa oferta na Amadeu Gaudêncio. Portanto, o meu caminho, a minha trajetória toda foi feita na Nazaré. Também comecei a trabalhar muito cedo, aos 15, 16 anos, na época do verão, para ter algum rendimento extra, tendo em conta que o meu agregado familiar só tinha o rendimento do meu pai. E, portanto, comecei logo a perceber também qual era a realidade da Nazaré nessa altura do verão. Nós trabalhávamos em restaurantes, em bares, em cafés, para termos alguma capacidade financeira, também para o nosso lazer, mas também para acumularmos alguma coisa a pensar já no nosso futuro. A primeira vez que saio da Nazaré para ir estudar para o Porto, fiquei colocada no Porto e lá me licenciei em Artes Plásticas Pintura, que foi um sonho que me foi digamos assim, um amor que me foi transmitido pelo meu pai, que é um pintor, um artista autodidata, e eu desde criança que cresci a ver o meu pai pintar, e desde criança que sempre que me perguntavam na escola o que é que eu queria ser quando fosse grande, eu respondia sempre que queria ser pintora. E devo de facto, concretizei um sonho, devo essa concretização de facto ao esforço que o meu pai e que a minha mãe fizeram para me pagarem esses estudos que eu fiz no Porto, onde me licenciei na Faculdade de Belas Artes. E é nesta transição, não me quero alongar muito, mas é nesta transição do secundário para a faculdade, e o facto de sair de uma vila, da Vila da Nazaré, do meu contexto, da minha proteção, digamos assim, da zona de conforto, da zona de conforto, era isso mesmo, da zona de conforto para uma cidade sozinha, não é? Eu fui para lá sozinha estudar, que me fez também perceber muitas coisas e ganhar outra maturidade. E foi nesta transição que eu comecei a criar
a minha visão crítica da realidade, a minha necessidade de ter um papel mais ativo na sociedade e a minha intervenção começou, isto para explicar um bocadinho como é que eu me aproximo do Bloco de Esquerda, não é? O meu ativismo começou pela defesa dos direitos da mulher. Portanto, foi nessa altura que eu comecei a perceber, isto é, a tentar compreender porque é que aconteciam determinadas coisas e a perceber como é que a estrutura social estava organizada de forma mais comprometida com os estudos, que não era uma dimensão completamente, vamos lá ver, imaginada só na minha cabeça, uma coisa teórica, não é? Comecei a ter uma atitude de investigação prática e de ativismo pela luta dos direitos da mulher nessa altura. Portanto, nessa altura tornei-me feminista, que continuo até hoje a intitular-me como uma pessoa feminista. Aí comecei a aproximar-me e a ter simpatia pelo Bloco de Esquerda, porque o Bloco de Esquerda, nessa altura, o Bloco de Esquerda teve início em 99, não é? O Bloco de Esquerda era conhecido pelo Partido das Causas Fraturantes, na altura. E eu fiquei sempre com essa ligação ao Bloco de Esquerda, por causa exatamente dessas causas fraturantes que defendiam e que não eram ainda muito aceitos na comunidade portuguesa. E foi um partido essencial para alguns pontos que eu considero fundamentais no meu percurso político. Eu fui uma grande ativista pela despenalização do aborto. E o Bloco de Esquerda foi um dos partidos que mais deu força ao movimento social nesse sentido. Para não falar também, aliás, para falar também, acrescentar aqui um pormenor, que foi o primeiro partido a conseguir aprovar na Assembleia da República um projeto de resolução que tornasse a violência doméstica um crime público. E isso foi essencial em vários sentidos. Essencial porquê? Porque a sociedade portuguesa, de facto, o Parlamento admitiu que há um problema de violência sobre as mulheres, admitiu que esse problema de violência sobre as mulheres tem que ser punido e tem que haver, de facto, uma consciência pública de que uma agressão não pode ser admitida, não é? Nós, culturalmente... Mesmo que não haja queixa, ela não pode ser admitida. Não pode ser admitida, mesmo que não haja queixa. Portanto, aí houve uma grande evolução naquilo que é a visão de um problema estrutural e foi uma ruptura com aquilo que se prolongava a nível cultural, porque tu vinhas de uma estrutura do Estado Novo e a cultura, não é? Não se apaga. Aquilo que nós bebemos culturalmente na nossa geração, nós transmitimos às gerações futuras, não é? Por vezes de forma natural e demora gerações a desaparecer. E, portanto, havia na cultura do Estado Novo a aceitação de que a violência das mulheres era uma forma de educação. Portanto, as mulheres eram agredidas pelo pai, que era o seu tutor, casavam, eram agredidas pelos maridos, que eram os seus tutores. Portanto, a mulher acabava por ser uma pessoa constantemente agredida ao longo da sua vida, e isso era natural e era aceitável. Isso na Nazaré também? Já agora claro que sim. Na Nazaré isso digamos, era também natural? Claro, em todo o lado era natural haver essa agressão. Nós não podemos pensar que pelo facto de nós consideramos a Nazaré uma sociedade matriarcal, não é? Porquê? Porque são as mães, enfim, agora o cenário pode divergir um bocadinho, mas
acho que continua a ser assim muito. Na altura, quem é que saía da terra Os para ir homens trabalhar? é que iam para o mar e tal. Os homens é que iam para o mar, os homens é que saíam do país, é que saíam das suas terras para encontrarem rendimentos para dar dignidade de vida às suas famílias. E as mães ficavam, as mães, as avós, ficavam responsáveis pela educação dos filhos, pela gestão económica das casas, enfim, pela gestão financeira. Daí a característica matriarcal. Matriarcal, mas a gente não pode camuflar depois esse aspecto, porque isso só existe porque havia de facto uma ausência no homem naquela situação, com todo o resto. Não é? Nós vivíamos numa estrutura em que as mulheres não podiam trabalhar, eram muito não é? Aliciadas não é o termo, não é? Mas eram proibidas muitas vezes. Coagidas, é isso mesmo. Muito obrigada. Isto quando me faltarem palavras, Nuno, peço-lhe que... Sem problema, sem problema. Coagidas a não seguirem a sua carreira laboral, porque tinham a sua obrigação, era uma obrigação materna única, de cuidar dos filhos, de serem mães e cuidarem dos filhos, era esse o objetivo de ser mulher. E muitas das mulheres que viviam com os seus homens não tinham sequer, quer dizer, eram coagidas a não trabalhar, mas depois tinham que pedir dinheiro aos maridos. Os maridos sequer, quer dizer, tinha que haver aqui não partilhavam a economia depois com as mulheres. Havia uma dependência total do homem, sim. Portanto, a partir daí, Telma, portanto, essa consciencialização dessa entrada nessa luta, diga-nos também, de uma forma breve, para irmos então para os assuntos e para as razões que, digamos, norteiam neste momento a sua candidatura ou a sua recandidatura, daí adveio que tipo de experiência cívica, também cultural e autárquica? Pronto, e daí tudo começa, não é? Deixe-me só fazer, eu sei que eu tenho um raciocínio lento, oratório. Sem problema. E se calhar já estou aqui a roubar muito tempo. Não, o tempo é seu. O meu pai disse-me, o meu pai tem 76 anos, portanto é desse período em que as mulheres tinham que se submeter aos homens. O meu pai uma vez disse-me uma coisa, ainda eu era criança, que eu nunca mais me esqueci. Quem tratou sempre da economia, isto não interessa para nada, mas quem tratou sempre da economia, o meu pai nunca foi materialista, não é? Tudo aquilo que adquiria dava à minha mãe para ela gerir. E o meu pai uma vez disse-me uma coisa que eu nunca mais me esqueci, que tinha vergonha dos homens que faziam as mulheres lhes pedirem dinheiro. Não é? Porque as mulheres estavam numa situação já de fragilidade, porque não tinham direito à sua independência, muitas vezes eram agredidas e, ainda para mais, tinham que estar ali a pedir esmola. Mais essa dependência. Pronto, mas isto tudo para acabar aqui. E é nesse caminho que eu fiz de ativismo pela luta das mulheres e que ainda faço, que eu me ligo também através de um amigo de longa data, que é da Nazaré, o Fábio Salgado, que foi durante muitos anos também a deputado municipal do Bloco de Esquerda, portanto foi o meu antecessor, não é? E foi através dele, ele tornou-se militante antes de mim, e foi através dele e da nossa entrega às causas que eu também decidi filiar e tornar-me aderente do Bloco de Esquerda e ter um compromisso mais sério dentro desta organização partidária. E comecei o meu ativismo partidário a partir dali de 2006. Comecei a assistir a algumas assembleias municipais já com o Fábio Salgado, e depois comecei a substituir o Fábio Salgado, e ali a partir de 2013 já comecei a ir de forma permanente às assembleias municipais. Portanto, o meu ativismo partidário começa aí com um sentido de consciência que começou sobretudo ligado a uma luta pelos direitos da mulher, e é claro que depois há toda uma ligação, não é? As dificuldades de vida, o trabalho cujo rendimento não chega, quer dizer, tudo aqui se junta num conjunto de condições que me faz querer
continuar esta luta e não perder a esperança que a espécie humana consiga trabalhar em conjunto e encontrar soluções melhores para a vida de cada pessoa. Pode-se dizer que já é, digamos, uma candidata experiente, uma vez que vai recandidata-se pela segunda vez, é a terceira candidatura, portanto já é uma candidata experiente, quanto mais não seja pelos anos que estão para trás em que, digamos, a sua atividade autárquica foi uma realidade. Mas o que é que a leva, digamos, a aceitar este terceiro desafio? Bom, eu aceitei este terceiro desafio porque também fui convidada para isso, não é? Houve uma proposta do Bloco Distrital e Nacional para que eu assumisse mais uma vez esta candidatura do Bloco de Esquerda na Nazaré. Agora, eu acho que vamos lá ver, nós temos um deputado eleito na Assembleia Municipal desde 2005. Exato. Nós não poderíamos, nesta fase tão importante, e já lá iremos porque é que eu considero que é tão importante, deixar de ter uma candidatura à esquerda do Bloco de Esquerda no Concelho da Nazaré. E, portanto, eu assumo esta candidatura porque continuo a acreditar que o Bloco de Esquerda é fundamental que exista a sua representatividade, a sua expressão na Assembleia Municipal, porque de facto faz a diferença. É importante que a esquerda esteja presente na Assembleia Municipal e considero que este momento é um momento em que não podemos de facto virar as costas e não podemos deixar uma candidatura para trás quando sabemos que há eleitorado no Concelho da Nazaré que olha para nós como uma força que realmente acredita e que tem esperança em nós. E, portanto, candidato-me por isso. Seja como for, o lema da candidatura é com todas as pessoas. Certo, com todas as pessoas. Nós sempre tivemos lemas de inclusão. Este reforço de com todas as pessoas é um reforço necessário, porque nós mudamos o paradigma. Nós, pela primeira vez, vamos ter um partido de extrema-direita a concorrer no nosso município e, segundo o partido, quer concorrer em todos os municípios de Portugal. O nosso não será a exceção. Vamos ter um partido antidemocrático a ir a eleições. E não vai ser umas eleições autárquicas como as anteriores. Isto é um fator novo, é um fator que vai pesar no que vai ser depois a reestruturação da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal. Não posso deixar de tentar colocar aqui um dado no seu raciocínio. Estava a dizer que, precisamente por haver um partido, que é a primeira vez que se candidata a eleições autárquicas a nível nacional, portanto, que isso é um dado importante. Que importância é que tem o facto desse partido ter na Nazaré ganho nas eleições legislativas? Nas últimas eleições legislativas, o partido a que se refere ganhou as eleições na Nazaré. Certo. Portanto, será que este dado ainda torna, digamos, estas eleições autárquicas mais importantes? Torna porque, de facto, eu não estava à espera que... E vou repetir o que disse noutras entrevistas, mas que é verdade, eu ainda não digeri esse resultado. Não estava à espera que os seus conterrâneos tivessem esse tipo de preferência? Não estava à espera. Se bem que há uma conjuntura nacional e internacional que, enfim, a humanidade está a virar para a extrema-direita e para a direita, quer dizer, nós estamos a criar aqui um caminho de ruptura com a igualdade, com a inclusão, com a solidariedade, que depois vai ser difícil contornar. O Chega ganha na Nazaré pelo seu discurso anti-imigração.
que é o discurso com que ele, enfim, ganhou a pujança que ganhou no Parlamento e se tornou a primeira força da oposição, que é um discurso de separar pessoas. Não é? Nós estamos a dizer o que é que o Chega quer. Todas as pessoas que vêm de fora para o nosso país, pobres, que trabalham e que são exploradas e que têm condições muito difíceis de vida, não as quer aqui. Quer expulsar essas pessoas, quer dificultar a vida dessas pessoas, porque o que interessa ao país é o turista rico e são os imigrantes com papel, com dinheiro. Porque são esses que têm a capacidade depois de comprar casas de luxo, de investir na economia, de gerir os grandes interesses económicos. Portanto, as pessoas pobres não interessam para nada. O que é certo é que Nazaré devia olhar para a sua história, para a sua história de gerações e gerações, que saíram. Nazaré é uma vila turística, sempre a sua condição económica depende do turismo, não é? Depende do turismo, portanto depende de pessoas que nos visitam. E houve gerações e gerações e gerações de famílias que saíram, mesmo há bocado estávamos a falar disso, dos pais que deixavam as famílias para encontrar uma vida melhor, que saíram da sua terra para vários países à procura de de melhores condições de vida, de criar algum rendimento que pudessem enviar para cá, ou muitos deles até conseguiram constituir depois família fora do seu país. Isto é uma visão contraditória e é muito injusta, que a gente, é como cuspir no prato onde se come, compreende? Nós precisamos de sair do nosso país e agora as pessoas que precisam de vir para o nosso país não as queremos cá, estamos a expulsá-las. Mas ninguém está a expulsar os turistas que vêm para o alojamento local. Ninguém quer expulsar os turistas que compram casas nos grandes empreendimentos. É uma grande contradição. Portanto, não se admite que esta mensagem de um partido que o único objetivo é expulsar, destruir, separar pessoas e não é acabar com a pobreza, é exterminá-la. Não é criar melhores condições de vida para as pessoas que têm uma vida pior. Não, os pobres vão passar a ser os ratos da sociedade. Isto já foi dito pela senhora Rita Matias, que é uma deputada muito ilustre do Chega, que disse numa entrevista num canal também muito ilustre que os imigrantes eram os ratos da sociedade e a sociedade tinha que ser limpa desses imigrantes. Ora, um partido político tem que ter uma estratégia política de inclusão, tem que ter uma estratégia política comunitária, que serve para todas as pessoas que estão e que trabalham no nosso país, na nossa localidade. Não é com exclusão e com expulsão. E quer dizer, se o Chega, que é um partido que se diz tão anticorrupção, realmente apresentasse medidas de combate ao tráfico humano, de combate ao tráfico de armas, de combate ao tráfico sexual, de combate à pobreza, nós estamos com níveis de pobreza já acima dos 20% a nível nacional. A realidade da Nazaré não deve estar muito diferente disso. De combate à exploração laboral, que cada vez há mais. Bom, isto era digno de um partido, independentemente da sua cor política. Isto era digno de um partido. Mas não é nada disto que o Chega quer. O Chega quer destruir a democracia, quer destruir a Constituição. O PSD parece que agora também alinhou nessa estratégia de destruir a Constituição, os direitos laborais e expulsar as pessoas do país. E, portanto, sim, nós somos totalmente contra este tipo de estratégia e vamos defender a inclusão, o respeito pelas pessoas até ao fim. Não podemos permitir que uma comunidade como a Nazaré, que viva das pessoas que vêm de fora, diga, não, estas são boas porque têm dinheiro, podem ir ao restaurante, podem ir ao comércio, podem ficar no hotel, estas são más porque são pobres. Não
pode ser, mas que realidade é esta? Pode ser. Daí então o lema da candidatura, Com todas as pessoas. Certo. E que diagnóstico é que a candidata Telma Ferreira faz nesta altura da sua candidatura? Qual é o diagnóstico que faz do seu concelho? Pronto, nós temos um relatório social que nos diz que há várias problemáticas no nosso concelho, que têm a ver sobretudo com o aspecto laboral, a habitação e a resposta social. Nós, no nosso concelho, temos o rendimento de bruto de trabalho mais baixo da região do Oeste e da região Centro. Portanto, isto é o que diz o relatório. O que é que isto quer dizer? Que no concelho da Nazaré as pessoas recebem menos pelo seu trabalho. Há um índice de uma percentagem de desemprego no concelho da Nazaré que é superior à percentagem nacional. Já estamos ali nos 6%. Depois temos as casas, temos a crise habitacional que é visível, não há falta de habitação permanente. E, digamos, há falta de habitação, é um bocadinho por todo o país, mas mais nestes sítios que são massacrados pela força turística, não é? E onde o alojamento local cresceu sem regras e onde a especulação imobiliária também cresceu sem regras. Portanto, não há habitação permanente a preços acessíveis, portanto, não há futuro para os jovens, não há futuro para as novas gerações. E eu não sei onde é que isto vai parar se não se colocar aqui um travão. Eu tenho aqui um dado, que é para não cometer aqui numa gafe. O metro quadrado na Nazaré está à volta dos 2.883 euros. Isto são dados de julho de 2025, o metro quadrado. 2.883 euros o metro quadrado. Temos a habitação mais cara, uma das mais caras do distrito, com rendimentos que são os inferiores àquilo que é o rendimento de um trabalhador da região da Oeste e da região Centro. E o que é que este relatório nos transmite? Transmite que há, de facto, uma pressão nos órgãos, na resposta social evidente, que afeta o quê? Que afeta as crianças, afeta os jovens e os mais idosos, a camada sénior. Né? E esta realidade só pode ser revertida, não é? Travada, moderada, equilibrada, se realmente quem vier a assumir responsabilidades executivas olhar para o tema da habitação como um tema prioritário. Não há outro caminho. Nós estamos a chegar a um ponto a nível nacional que trabalhar não é suficiente. Ter um trabalho não é suficiente. Bom, nós estamos... Como é que ter um trabalho não é suficiente? Não pode ser. Como é que uma pessoa trabalha e não tem um rendimento do trabalho que lhe dê para garantir o primeiro direito, que é a habitação, que lhe dê para garantir as despesas diárias, que lhe dê para constituir família, que lhe dê para ter direito ao lazer e à cultura? Como não? Nós estamos a entrar num Estado que a nível nacional reflete depois as realidades locais, não é? Mas as autarquias também têm a responsabilidade de chamar o Estado Central à atenção. As autarquias que têm uma responsabilidade, são os pequenos Estados próximos das comunidades, também têm a obrigação de chamar o Estado Central à atenção e dizer que assim não dá para continuar. As pessoas não podem continuar a ter rendimentos do seu trabalho que não são suficientes para as suas despesas diárias. E um dos objetivos do Bloco de Esquerda nesta candidatura é precisamente continuar a fazer essa luta e a fazer sentir precisamente esse tipo de necessidade através da autarquia. Certo, claro que sim, claro que sim. Diga-lhe só, diga, estar a interromper. O executivo do Partido Socialista foi um dos pioneiros a integrar o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, 2018. E fez dentro deste plano, que tem financiamentos depois também europeus,
um conjunto de ações da reestruturação urbana. O exemplo da reestruturação da Marginal é um exemplo deste, não é? Da reestruturação do parque ali do Porto de Abrigo, o parque de estacionamento, a reestruturação da Avenida Vieira Guimarães. Portanto, há aqui um conjunto de mudanças de reabilitação urbana que fizeram parte deste plano de mobilidade sustentável e que foram importantes. Não é? A ciclovia, os passeios largos para estimular o acesso pedonal, enfim. Mas ainda temos um grande problema de o acesso que também a autarquia fez daqueles, está-me a faltar um nome, para carregar os carros elétricos. Portanto, dos pontos de carregamento. Os pontos de carregamento para viaturas elétricas também estão um pouco espalhados por todo o concelho. Isso foram pormenores importantes na qualidade de vida e na reabilitação urbana no concelho da Nazaré. Estou a falar especialmente da freguesia da Nazaré, porque é a freguesia da Nazaré que é a mais lotada na época balnear. Não é? Mas só isto não é suficiente, porque nós continuamos a assistir todos os verões a um massacre de viaturas individuais, rodoviárias individuais, e a falta de mobilidade e a falta de qualidade de vida e portanto, o problema da mobilidade está longe de estar resolvido. Temos um pormenor importante aqui, que já agora faço aqui publicidade, porque às vezes o executivo não partilha coisas boas que tem, ou partilha pouco, que é, a partir de 1 de agosto, a partir deste mês, a partir de 1 de agosto, as pessoas vão ter acesso, já está em vigor, ao passe M, que é o Passe Mobilidade Oeste. O que é que isto quer dizer? Isto foi uma medida organizada pela Comunidade Intermunicipal, onde estão abrangidos 12 concelhos. Todos aprovaram este compromisso de criarem um passe em que todos os residentes de cada concelho, portanto, todos os residentes do concelho da Nazaré, todos os trabalhadores e todos os estudantes têm mobilidade gratuita. Portanto, podem usar os transportes urbanos de forma gratuita. E as linhas de transporte urbanos são suficientes? Pronto, já lá vamos. Portanto, é isso. É uma medida positiva, mas não é de todo suficiente. Porque, vamos lá ver, nós só conseguimos reduzir a necessidade do uso do transporte rodoviário individual se tivermos uma oferta gratuita de transportes públicos. Nós temos aqui já este cartão, que é um bom sinal, não é suficiente. Mesmo para esta gratuitidade, para os estudantes não, porque é fácil apresentar uma matrícula um comprovativo de matrícula. Mas, por exemplo, se formos só aqui para os residentes da Nazaré e para os trabalhadores, é preciso um comprovativo de residência e é preciso um contrato de trabalho. Não é? Exato. Ora, nós podemos ter pessoas, isto depois também tem que, o gabinete da inclusão da autarquia também tem que perceber qual é a margem depois de erro deste método, não é? Porque nós temos pessoas a viver na Nazaré que não conseguem ter não conseguem ter um comprovativo de residência. Temos pessoas que trabalham na Nazaré que não têm um contrato de trabalho e, portanto, não podem beneficiar. Vivem na Nazaré, trabalham na Nazaré, mas não podem beneficiar deste passo. O que é que o Bloco de Esquerda vai exigir? Não é? No nosso manifesto vai estar presente e se nós conseguirmos ter representação, expressão, como assim desejo, na Assembleia Municipal, espero que a Sheila da Guiar seja eleita, vai ser esse também o nosso caminho. Nós temos que criar espaços de gratuitidade para além daquilo que está já representado neste passo móvel, uma mobilidade oeste.
gratuitidade direta para todas as crianças, gratuitidade direta para as pessoas com deficiência, gratuitidade direta para as pessoas que estão desempregadas, gratuitidade direta para os séniores, para as pessoas mais idosas. Para além disto, era importante que o passe M tivesse ligação também gratuita aos ascensores. O Executivo está a criar o ascensor de ligação, que faz aqui a ligação entre a Pedreneira e a praia, e temos o ascensor que vai para o sítio, não é? Faz a ligação entre o sítio e a praia. Era importante que este passe M fosse mais exigente e criasse também para este grupo de pessoas essa inclusão, de terem acesso gratuito a estas deslocações que se fazem nos ascensores. Porque só através e é claro que depois o Nuno fez uma observação importante, é preciso reforçar a oferta de transportes urbanos e intermunicipais também, porque intermunicipais não, interurbanos, porque é importante também reforçar a oferta não só dentro da freguesia da Nazaré, mas também nas outras freguesias, portanto, Valado e Famalicão, porque dentro do Valado e dentro de Famalicão dentro de Famalicão então há uma área extensa de localidades que estão muito longe já do centro e era importante haver essa oferta. Deixa-me colocar-lhe uma questão. Acha que financeiramente a Câmara tem capacidade para, digamos, garantir esse tipo de acesso, esse tipo de serviço com essa abrangência? Bom, os passos têm que ser dados um de cada vez, não é? Eu não lhe consigo responder a isso diretamente, porque só estando no Executivo é que nós teríamos, de facto, o conhecimento daquilo que realmente teríamos capacidade de fazer. Bom, o Bloco de Esquerda sempre propôs a gratuidade dos transportes públicos, não é? Coletivos. Sempre foi uma proposta nossa. E aquilo que nos diziam é que não havia capacidade económica para isso. Nós percebemos que a Câmara saiu não. O Executivo PS entrou numa Câmara altamente endividada, está a recorrer a um processo de financiamento do FAM que condiciona muito também a resposta pública e o aumento dos impostos, e isso traz limitações. Mas cada orçamento é uma proposta política, não é? Um orçamento camarário não é... Nós não podemos pensar que o PS faz um orçamento, é aquele orçamento que tem que ser feito e não podia ser feito outro. Um orçamento é uma proposta política e cada partido tem as suas prioridades. Eu não estou a dizer que a resposta seria fácil de fazer, com certeza teria que se recorrer a diversos financiamentos que não seriam financiamentos municipais. Certo, o que não se pode perder é esta capacidade de luta por condições melhores. Por exemplo, falamos de um plano municipal, um plano de mobilidade urbana sustentável que está em vigor desde 2018. Nós continuamos e que dentro deste plano nós temos uma das funções, um dos objetivos é reformular o estacionamento. Para além da reestruturação do parque do Porto de Abrigo, não houve nenhuma reformulação do estacionamento. Nós continuamos, para já, a ter uma estratégia errada de ordenamento do território, que é, nós sabemos que no verão a concentração vai para o centro da vila, não é? E onde é que nós temos os parques de estacionamento? Perto da Marginal e do Centro Histórico. Estão todos lá em baixo, não é? Nós temos um parque subterrâneo que tem tem pouca capacidade, porque tem 3 pisos, mas 2 pisos praticamente já têm reservas. Aquilo cobre uma parte necessária também da parte hoteleira que está lá em baixo e que não tem acesso a estacionamento. Portanto, este parque subterrâneo dá uma resposta, mas é uma resposta muito pequena. E limitada, não é? Limitada. E depois nós temos... Peço desculpa, eu não estou a tratá-lo por tudo. Às à vezes vontade, sai... à vontade. Sem problema. Depois temos zonas de terra batida que já estão a ser... Nomeadamente perto do Porto de Abrigo. Perto do Porto de Abrigo,
Sim, é ali do Fora de Horas. O Parque do Porto de Abrigo está requalificado. Sim, mas depois para trás E temos depois ali para zonas que trás já temos estão a ser aproveitadas. aquela zona enorme que até as caravanas vão estacionar lá em grande parte. Lá está, também não há uma estratégia da vila para as caravanas. E, quer dizer, eu pensava que aquilo fosse há anos atrás, eu pensava que aquilo fosse uma situação provisória. Mas o que é certo é que ano após ano, aquele espaço é um espaço de estacionamento e não está minimamente reestruturado e não devia ser ali, devia ser cá para cima, devia ser numa periferia e esses estacionamentos periféricos deviam ter realmente o acompanhamento dos circuitos de transporte de 10 em 10 minutos, de 15 em 15 minutos, só assim faria sentido e deixávamos de ter a lotação que temos. As estradas, todas as estradas que têm, praticamente todas, tirando aquelas centrais que recebem maior fiscalização, todas as estradas de 2 vias passam a uma. Passam a uma porque os carros estacionam na estrada. Exatamente, sim, sim. Estacionam na estrada, estacionam em cima dos passeios. Portanto, esta realidade para se alterar tem que se tomar medidas que não podem só ser a requalificação da marginal e ficamos por aí. Porque estes parques de terra batida, alguns deles bem aproveitados no sentido do financiamento, porque são os bombeiros que tomam conta de 2 das áreas de terra batida e que esse dinheiro que tiram dali reverte para os apoios aos bombeiros voluntários da Nazaré. Acho muito bem, mas são parques. Quem nos vem visitar vai ali vai à praia, vê aqueles percursos de terra batida, com estruturas de cimento a delimitar o espaço. Aquilo não tem jeito nenhum. Aquilo não é ordenamento nenhum, aquilo não é plano nenhum. Aquilo era uma situação provisória e que, se é para continuar a estarem ali, têm que ser reestruturados, têm que ter condições. Quer dizer, não vamos continuar com estacionamentos de terra batida ad eterno, não é? Calma, o nosso tempo está a acabar. É limitado e naturalmente, e percebo que, aliás, a Nazaré é um tema que dá para falar durante horas, não é? A Nazaré é um tema, naturalmente. Mas tanto receio que o nosso tempo esteja a ficar muito curtinho. E gostava de lhe colocar uma questão que sei que para vocês é importante, que é na vossa ideia, na ideia do Bloco de Esquerda relativamente à Nazaré, mas creio que não só à Nazaré, vocês consideram que é urgente mudar algo no poder local. Quer, digamos, definir um bocadinho mais esta ideia? Portanto, o que é que, na vossa opinião, que eu sei que isso acontece, o que é que, na vossa opinião, é urgente mudar no poder local? Bom, vamos lá ver. Acho que o Bloco de Esquerda tem feito essa luta. Em relação ao poder local, nós queremos e lutamos por isso. E se hoje temos uma Assembleia Municipal com um regimento que é um dos mais progressistas do país, deve-se também à iniciativa e à proposta do Bloco de Esquerda. O poder local tem que ser, de facto, tem que primar pela transparência. E o Bloco de Esquerda, desde a sua criação, foi fundamental. Nós tínhamos um regimento, só para termos noção, tínhamos um regimento da Assembleia Municipal muito conservador no tempo do PSD. E, verdade seja dita, estas mudanças que o Bloco propôs foram mudanças que foram aprovadas no período do PS. Isso tem que se dizer, não é? A descentralização das assembleias, a transmissão das assembleias online, o público intervir antes da ordem do dia, o público intervir nas assembleias extraordinárias também antes da ordem do dia. Portanto, foram tudo medidas que o Bloco propôs, que foram acompanhadas e foram aprovadas por unanimidade em reunião da Comissão Permanente e que alteraram, de facto, a aproximação
dos população. dos órgãos de fiscalização à população. E continuamos, portanto, à medida que conseguimos aprovar de ter uma intérprete, de ter duas intérpretes de língua gestual a acompanhar as assembleias municipais, mais uma medida que o Bloco fez no sentido de tornar estes órgãos deliberativos da gestão política da vida das pessoas mais próximos da comunidade, mais transparentes e mais democráticos e mais inclusivos. Telma, naturalmente que, volto a dizer, teria muito para dizer, estamos a chegar ao fim, teria naturalmente muito para dizer, acredito que tenha muito para dizer na campanha eleitoral, que oficialmente ainda irá começar daqui a algum tempo, mas eu agora convidava a dizer aos seus potenciais eleitores, numa, digamos, mensagem breve, convidasse naturalmente os seus eleitores ou convencesse os potenciais eleitores a votarem no Bloco de Esquerda, na Nazaré. Olha, eu vou aproveitar este tempo último não para puxar aqui votos no sentido de votem no Bloco de Esquerda. Eu acho que este momento é um momento único em que as pessoas devem votar, devem arriscar tudo e não devem ficar em casa a assistir ao que se está a passar. Há órgãos que podem recorrer para perceber quais são as medidas de cada candidatura nas assembleias municipais, no Parlamento Nacional, podem aceder a todas as propostas de todos os partidos que foram eleitos, para não haver aqui qualquer tipo de desinformação. Portanto, é um sentido de que é importante que as pessoas votem, que as pessoas não desistam de votar, porque os partidos não são todos iguais. E, de facto, a esquerda precisa da sua representação nestes órgãos de fiscalização e deliberação, porque foi sempre a esquerda, a nível histórico, que acompanhou as lutas dos mais desfavorecidos e dos mais vulneráveis. Portanto, a esquerda não vai desistir. Agora, é importante que as pessoas também sigam um caminho que considerem o mais justo, mas que, sobretudo, que exerçam o seu direito e que escolham a candidatura que acham que é a mais justa.